Olá, amigos telespectadores e amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa mais uma edição do nosso programa. E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo, bastante sério, que envolve saúde e envolve direito também. Nós vamos falar do Março Borgonha, que é o mês de conscientização do mieloma múltiplo, um tipo de câncer ainda desconhecido por grande parte da sociedade médica. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra e a satisfação de receber nos estúdios do Jornal ABC Repórter em São Caetano do Sul, da TV Grande ABC, canal 3 da NET São Caetano, o Dr. Rogério de Souza Oliveira, advogado na área de saúde e presidente da Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo. Dr. Rogério, muito obrigado por comparecer ao programa. Eu que agradeço, Joaquim, essa oportunidade para a gente precisar tratar desse tema de grande e relevante interesse público e social. Ótimo. Estou vendo que o senhor está com o laço aí do Março Borgonha aqui, né? Isso. É a sua filha também, que é a representante Mirim, é isso? Isso, é nossa Como é que ela voluntária chama? Mirim, Luísa. Luísa, muito linda. A Luísa veio aqui, já fotografou a gente, daqui a pouco vai colocar nas redes sociais aqui para mostrar. E é uma forma também de divulgar essa doença que, como eu falei logo no começo, estava lendo um material aqui, muito bem feito aí pelo teu pessoal, pela tua equipe, é uma doença rara até mesmo na área da saúde. Pois é, Joaquim, até mesmo os médicos ainda desconhecem o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é um câncer que acomete a medula óssea. Ele representa 1% de todos os tipos de câncer e 10% dos cânceres hematológicos. E pela literatura científica, acomete pessoas com 60 anos ou mais. Sempre com 60 anos ou mais? Isso é que está na literatura, viu, Joaquim? Certo. Mas o que a gente vivencia, eu vivencio já isso desde 2011, quando fui diagnosticado, e a gente vê que cada vez mais pessoas mais jovens estão contraindo também. Certo. Estão sendo afetados com mieloma múltiplo. Você foi diagnosticado com mieloma múltiplo? Isso, eu fui diagnosticado em 2011. Com que idade? Eu tinha 42 para 43 anos. Quer dizer, já foge do padrão aí da literatura. Isso, já vi pessoas com 26 anos, com 37. Então eles entendem, pela literatura científica, ainda consta como sendo uma doença de idoso. Né? Mas a gente vivencia na prática. Hoje eu converso com pessoas, com pacientes do Brasil inteiro, às vezes pessoas do exterior, e a gente vê que essa questão da literatura precisa até ser mudada, porque a gente vê que pessoas mais jovens estão sendo acometidas também com o mieloma múltiplo. Certo. E ele tem sintomas? Como é que você chegou a essa descoberta? Eu descobri o mieloma múltiplo por conta de um formigamento dos meus pés. Certo. Me parecia que estava meio que adormecidos os pés. E quando eu fui na minha médica me queixando desses sintomas, ela achou que fosse problema de coluna. Porque às vezes uma vértebra cavala na outra, dá os pensamentos e formiga os pés. Aí nós fizemos uma ressonância magnética da coluna e essa ressonância apontou umas lesões e umas infiltrações. E na medula? Não. Na coluna. Na coluna mesmo? Isso, aí pediu um estudo aprofundado da bacia. Aí fizemos uma ressonância magnética da bacia e apontou também essas lesões e as infiltrações. Foi quando ela me encaminhou para os especialistas, ela me encaminhou para o neurocirurgião e para o oncologista. Certo. Quando eu fui para o oncologista com essas duas imagens, na hora ela me falou que nós tínhamos 50% de chance de ser ou linfoma, ou sarcoma, ou mieloma. Mas qualquer uma dessas três hipóteses, quem trata é o hematologista, porque é um câncer no sangue. Ela já me encaminhou para um hematologista, com os exames que ele ia pedir, porque ela falou, vamos ganhar tempo, agilizar isso tudo, né, para a gente poder chegar logo no diagnóstico. Fiz assim, uma bateria de exames, e quando eu levei esses exames todos para o hematologista, ele me afirmou naquele momento que nós tínhamos 99% de chance de ser mieloma múltiplo. Porque o mieloma múltiplo, o que acontece? Ele acomete a medula óssea. Então, 90% dos pacientes se queixam de dores nas costas, viu, Joaquim? Então isso também é uma problemática para se diagnosticar o mieloma múltiplo, porque muitos dos sintomas e dos sinais dessa doença se confundem muito com doenças corriqueiras. Então, a dor nas costas, vamos pensar logo que é um problema de coluna, problema ortopédico. O paciente que fica imunossuprimido, por quê? Porque
a doença está na medula óssea, a medula óssea não consegue produzir as nossas células de defesa, então esse paciente ele tem infecções recorrentes de vias aéreas, infecção urinária, pode ter problema de disfunção renal, anemia muito profunda. Então, quando o paciente se queixa desses sintomas para um médico, um clínico geral que seja, né, que não seja um especialista, ele nunca vai imaginar que é um mieloma múltiplo, porque justamente por desconhecer a doença. Sim. E quando atinge pessoas com mais idade, com dores nas costas, é problema de coluna, é por conta da idade, os ossos ficam porosos, então acham que também é osteoporose. Então a primeira coisa, vai aí num ortopedista, algum médico dessa área, e às vezes o tratamento errado acaba retardando o diagnóstico correto e até a possibilidade de cura, né? Sim, cura nem se fala, porque o mieloma múltiplo ainda não tem cura, viu, Joaquim? Não, eu digo assim, pelo menos você ter uma vida com uma qualidade muito melhor. Sim, porque quanto mais cedo a gente diagnostica, esse paciente ele tem maior chance de responder ao tratamento, ficar bem e ter uma boa condição de vida. Sim. Porque o mieloma múltiplo, como eu falei ainda há pouco, ele não tem cura, tudo que é feito hoje de tratamento são paliativos, justamente para nos dar uma melhor condição de vida, para que esse paciente passe o maior tempo sem os sintomas da doença. Certo. E quanto mais ele demora a ser diagnosticado, quanto mais se retarda o tratamento, esse paciente ele vai sofrendo e a doença vai aumentando e ela vai aumentando cada vez mais agressiva, porque muitas vezes o paciente tem só um problema ósseo, mas se ele não é tratado, isso vai aumentando. Aí daqui a pouco ele está com uma anemia profunda, daqui a pouco ele está com lesões, pode ter um problema do renal também. Por quê? Por conta justamente dessa deficiência do organismo, porque o organismo fica debilitado, a gente não consegue produzir as células de defesa e esse paciente acaba ficando fragilizado. E em que pese esse desconhecimento ainda da classe médica, 7.600 casos novos por ano são detectados, é isso? Por ano. Isso também... Isso é o que a gente consegue detectar, né? Isso, Joaquim, porque nós temos outro problema sério também, porque essa doença, ela não tem a atenção devida. Não há uma estatística oficial pelo governo federal de quantos pacientes em tratamento de mieloma nós temos no Brasil. Não existe. Esse número que a gente apresenta é uma estatística do quê? Dessas entidades que trabalham com apoio aos pacientes, que acabam cadastrando essas pessoas para o seu banco de dados. Quer dizer, certamente esse número é bem maior. Certamente sim. E aí, se o governo não tem essa estatística oficial, não tem essa preocupação, essa visão, imagino então a dificuldade de tratamento pelos órgãos oficiais. O tratamento é devido, ele é dado? Então, nós temos um problema sério de acesso ao tratamento, porque o que nós temos hoje de arsenal terapêutico para o tratamento do mieloma múltiplo, embora muito eficaz, mas ele é eficaz até um certo momento. Porque, como disse, o mieloma não tem cura, então, vez ou outra, vem a recidiva da doença. O que é isso? A doença volta. Você trata, você fica bem um tempo, de repente a doença volta. E quando ela volta sempre mais agressiva. E nisso vai requerer o quê? Medicamentos mais modernos, drogas mais modernas. E hoje nós temos um problema muito sério, porque muitos desses tratamentos modernos, que nós temos hoje, praticamente 99% deles, não estão ainda incorporados no SUS. Então, quer dizer, o paciente que necessita de um medicamento desse para o seu tratamento tem que se valer das vias judiciais. Para poder... já são aprovados pela Anvisa? Sim, já temos vários. Nesses últimos 3 anos nós tivemos mais de 7 drogas aprovadas para o tratamento, mas não incorporadas ao SUS, porque ainda são drogas caras. Imagino, deve ser muito caro. Só que são vitais, né? Sim, é necessária, Joaquim, não tem como fugir disso. Né? E hoje nós estamos enfrentando um problema muito sério, os pacientes de mieloma múltiplo e de outras patologias também, porque tem um medicamento muito bom que é utilizado para o tratamento, que é a talidomida. É uma droga bastante antiga, que era usada, inclusive, começou sendo usada para pacientes com hanseníase. Aí depois descobriu-se que ela também servia para tratamento do mieloma múltiplo. E é uma droga que ela é fornecida gratuitamente pelo governo federal. Mas, infelizmente, muitos pacientes, isso em nível de Brasil, já estão sofrendo com a falta do medicamento. Certo. Parece que houve um problema com o laboratório que fabrica esse medicamento e os pacientes estão sem. E, na verdade, parece-me que, embora não tenha sido falado claramente, mas pelo que a gente percebe, que esse medicamento vai ser descontinuado. Então, quer dizer, um tratamento básico que nós temos hoje, muito eficaz para o tratamento, embora uma droga bastante
tóxica, mas é muito eficaz para o tratamento. Daqui a pouco, nem isso os pacientes terão mais, quer dizer, nem o básico. Então, o básico do básico estão tirando dos pacientes. Isso porque o laboratório resolveu descontinuar. Parece que ele não ainda, o governo federal soltou uma nota, mas não foi bem claro. Mas nas entrelinhas a gente entende que é isso. Como é um medicamento que é muito barato, e isso está acontecendo com vários medicamentos da área da oncologia, viu, Joaquim? Esses medicamentos que já estão no mercado há muitos anos, que acabaram se barateando com o tempo, os laboratórios não têm mais interesse. Acaba não tendo interesse comercial na coisa. Não como tem. Se a saúde das pessoas dependesse de uma cifra ali, do lucro que você pode obter ou não, né? Infelizmente, essa é a realidade. E, infelizmente, o que a gente vê nisso, essa questão, você tocou num ponto realmente bastante crítico, é realmente, infelizmente, nós estamos falando de saúde, mas pro lado de lá eles estão vendo a questão financeira. Né? Então, você vê, nós não vemos uma ação do governo federal de divulgação do mieloma múltiplo. Né? Nós, enquanto associação agora de pacientes, desde o ano passado, que a gente tem intensificado essa questão, né, fixar a questão do Março Borgonha, que a gente quer o reconhecimento, né, a gente quer a atenção dos órgãos oficiais, como dão para o Outubro Rosa, como dão para o Novembro Azul. Então, nós queremos também que seja dado o Março Borgonha para o mieloma múltiplo, porque não podemos ignorar uma doença só por ser uma doença que eles consideram rara, mas para mim 7.600 pessoas... É um número altíssimo. Se tivesse uma pessoa com doença... Aliás, depois eu vou querer divulgar, porque também a Faculdade de Medicina do ABC vai promover, nos próximos dias, um simpósio de doenças raras, que é uma coisa difícil de você ver até num centro médico. Então, eles estão... Eu não sei se você sabia que existe, né? Você que é de São Bernardo, né? Isso, sou de São Bernardo. A Faculdade de Medicina, eu vou depois até falar, vou procurar aqui para divulgar, porque vai ter um simpósio sobre doenças raras. Eles têm um centro de doenças raras, que é um trabalho muito importante, que já há alguns anos eu ajudo a divulgar também, porque eu sei da dificuldade que alguns médicos, que são muito sérios, que têm a disposição de fazer esse trabalho e se colocam como doadores da sua ação mesmo, né? Porque isso não dá retorno financeiro nem nada, mas que é importantíssimo. Então, isso que você faz é uma denúncia importantíssima, sabe por quê? A doença é rara, então atinge pouca gente, a gente não está preocupado em atender. 7.600 casos novos por ano, detectados pelo trabalho de vocês, porque eu tenho certeza que se houvesse uma estatística oficial, uma dedicação mais séria do Ministério da Saúde, essas coisas todas, esse número seria muito maior, com certeza. Eu estava lendo aqui que você criou em 2011 a associação. Na verdade, eu comecei esse trabalho em 2012. 2012. Eu resolvi abraçar a causa, porque eu via já lá em 2011... 2011 você foi diagnosticado. Eu fui diagnosticado, aí fiz todo o meu tratamento, e quando eu estava assim buscando, porque o que aconteceu, Joaquim? Quando eu fui querer entender o que era mieloma múltiplo, eu fui pesquisar na internet. E a gente não encontra material a respeito da doença, a não ser nos sites especializados da oncologia. Certo. E aí é uma linguagem que é muito difícil de ser entendida também. Isso, bastante técnica, bem complexa, muitos em língua ainda estrangeira. E eu vi a dificuldade que era. Falei, puxa vida, como é que a gente vai entender, né? Você recebe um diagnóstico de um câncer, ainda é um câncer raro, sem cura. É um baque sempre muito grande, né? E a gente vai querer, então, entender. E eu não encontrava assunto a respeito disso. E foi quando eu, depois de ter feito parte do tratamento, conversando com a minha esposa, nós resolvemos abraçar a causa. Por quê? Porque, curiosamente, eu queria encontrar pacientes que estivessem passando pelo mesmo problema que eu, para a gente poder conversar para entender como que era. E, de repente, eu comecei, Joaquim, a receber pedidos de ajuda de outras pessoas. Querendo informação, como fazer para ter acesso ao tratamento, ao medicamento, onde buscar atendimento, onde buscar tratamento. As pessoas estavam tão perdidas quanto eu. Então, conversando com a minha esposa, nós resolvemos que precisávamos fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Porque eu, graças a Deus, eu falo que eu sou um ponto fora da curva quando se fala de mieloma múltiplo. Porque eu tive meu diagnóstico e comecei meu tratamento num período de 4 meses. Mas o que se a gente imaginar isso em termos de SUS, é impossível, né, você conseguir um atendimento rápido. Sim, e o que a gente ouve de relato, Joaquim, pessoas que levaram até 10 anos para ser diagnosticado, justamente por conta do quê? Do desconhecimento da doença. Verdade. Então ele fica passando de médico, o médico pula para cá, é clínico geral, é ortopedista, entendeu? Fica para lá e para cá, os médicos não conhecem, ficam subtratando essa pessoa e isso acaba o quê? Gerando mais prejuízo para ela ao invés de benefício. Verdade. Doutor Rogério, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo que está muito interessante e eu tenho certeza que vai despertar
a atenção de diversos telespectadores. Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo agora não, que você vai perder informação importante. Você que está nos vendo pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul, TV Grande ABC, não vai zapear agora também não, que a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, a gente volta para o segundo bloco. Estamos falando de mieloma múltiplo. Doutor Rogério, a gente conversava um pouquinho antes de eu ter que chamar o intervalo comercial e o senhor falava que assim que detectou a doença, começou a ter alguns contatos, procurar pessoas que também tinham esse diagnóstico, conversou com a sua mulher e aí vocês decidiram criar essa associação, é isso? Na verdade, nós começamos com um trabalho, eu por conta própria, comecei a buscar espaços nas mídias, porque eu queria falar dessa doença. Porque eu falei, não é possível que uma doença grave como essa continue sendo desconhecida dessa maneira. Certo. Então, eu comecei a ir para as mídias, para os jornais, onde me dava um espacinho, eu ia lá, fazia um artigo, a gente fazia uma matériazinha, e esse trabalho foi tomando vulto. E nesse caminhar todo, eu conheci uma paciente que era de Belo Horizonte, que realizava lá em Belo Horizonte um encontro com os pacientes. E eu trouxe essa ideia para São Bernardo em 2013, que a gente chama de Café e Acolhimento. Café e Acolhimento. Café e Acolhimento. Então, uma vez por mês, aos sábados, a gente se junta os pacientes, os familiares, tem um profissional voluntário que vai levar um tema para a gente, diferente, e a gente faz uma troca. Porque eu descobri, Joaquim, que a gente ouvir do médico é uma coisa, e a gente ouvir de quem está passando pela mesma situação é completamente diferente. Verdade. O quanto isso nos alivia, porque infelizmente o prognóstico da doença, que eu detesto essa coisa da medicina que é prognóstico, teve pacientes que chegaram lá com a gente, que o médico deu 6 meses de vida, 1 ano de vida, e a gente sempre procura mostrar o outro lado. Pacientes que estão a tratamento há 20 anos, há 10 anos, que estão bem. Então isso acaba servindo de acalento para esses pacientes que muitas vezes chegam lá meio que assustados por conta do que ouviram do médico. Certo. Então a gente resolveu fazer esse trabalho e por conta, até mesmo para a gente poder alavancar todo esse trabalho de fazer a divulgação, criar material, até mesmo ter subsídios, nós resolvemos instituir uma associação. A Abram, na verdade, ela foi criada institucionalmente, juridicamente falando, em janeiro de 2016. Mas é de um trabalho que já vinha desde 2012. Certo. Hoje a gente tem ela oficialmente constituída. Para quê? Para que a gente possa realmente buscar parceiros, apoiadores, financiadores que venham abraçar a causa com a gente.
Certo. Porque é um trabalho ainda que a gente precisa muito de fomentar para espalhar mais informações, buscar ampliar esse leque de opções que nós temos hoje para levar esse assunto adiante. Né? Já vou adiantar até para você aqui de primeira mão. Opa. Eu consegui lá por São Bernardo. Nós vamos no dia 27 de março, não na próxima quarta-feira, nós vamos instituir no ato na Câmara dos Vereadores de São Bernardo o Março Borgonha. Certo. Então é um marco, né? Vai ser o primeiro município do Brasil a instituir o Março Borgonha. Então a gente, com isso, o que Vai ser no dia de uma sessão mesmo? No dia de uma sessão. Vai ser durante o horário da sessão? Durante o horário de sessão. Que é pela manhã, normalmente. Isso, entre 9 e meio-dia do dia 27 de março, durante a sessão nós vamos instituir o Março Borgonha em São Bernardo. Certo. Então, com isso, o que nós vamos conseguir? Justamente, aí nós vamos poder cobrar, começando pelo município de São Bernardo, a atenção, as ações que hoje não existem, de divulgação, fazer campanhas no mês de março. Eu volto a falar, como isso acontece em Outubro Rosa, Novembro Azul, nós vamos exigir também agora do mieloma múltiplo no Março Borgonha. Certo. Então esse é um marco, é uma conquista muito grande para nós, e eu penso que é um pontapé inicial para que a gente venha conseguir isso em outros municípios, no estado de São Paulo, e depois para que a gente possa chegar, inclusive, em nível federal também. Quer dizer, então, dia 27 de março agora, na quarta-feira, né? Isso. Das 9 ao meio-dia, que é o horário da sessão solene. Teve algum trabalho de algum vereador específico? De um vereador, Samuel Alves. Samuel Alves. Foi o vereador Samuel Alves que abraçou essa causa, levou para lá. Isso é importante, a gente tem que dar crédito também, porque para estimular que vereadores de outros municípios, de outras cidades também, acabem. Eu sei, por exemplo, que eu acompanho, vai acontecer agora em abril, o Abril Marrom, que é um trabalho feito pela doutora Antonieta, uma oftalmologista aqui de São Caetano do Sul, voltada à visão. Porque, por incrível que pareça, a gente tem hoje, segundo os especialistas, 60% das pessoas que são cegas são por falta de tratamento, por falta de uma detecção precoce. Não precisariam estar cegos, 60%. É um número altíssimo. E você não consegue, nas câmaras municipais, por exemplo, instituir uma campanha como essa. A Câmara de São Caetano não tem o Abril Marrom, apesar de ter um movimento como esse, feito por médicos. Então, esse movimento feito lá na Câmara de São Bernardo é importante, a gente tem que divulgar. Como tem que divulgar também o site de vocês, né? O pessoal pode ter acesso lá para as informações, que eu estou vendo aqui, que é o www.abram. Esse Abram tem 2 M's no final, que é mieloma múltiplo. Correto. Então, a Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo, Abram com 2 M's no final, .org.br. Aí tem um traço FB/Abram Oficial. É do Facebook. É do Facebook. É no Facebook. FB é Facebook, tá certo. Então, quer dizer, o pessoal pode olhar o site, pode ver no Facebook e ter acesso aos trabalhos. E todo mês tem esse café e acolhimento? Todo mês, uma vez por mês. E vem muita gente? Aparece bastante gente? Vem bastante gente. Ah, é? E hoje, o trabalho começou com os pacientes de mieloma múltiplo, porque era a minha realidade, mas hoje nós temos lá no grupo pessoas com outros tipos de câncer, nós temos pessoas com outras patologias, certo, que acharam ali uma forma realmente é um acolhimento. E que acabam dividindo, né, as angústias, os sofrimentos, as buscas pela possibilidade de um tratamento eficaz, de um tratamento que permita uma qualidade de vida melhor, como você mesmo disse, né? Você descobriu em 2011. Foi, correto. Nós estamos em 2019, 8 anos, e graças a Deus, e também a essa descoberta antecipada, a esse trabalho todo, você está aí trabalhando, lutando, querendo ajudar outras pessoas também, né? Que isso aí é importante. Sim, a nossa ideia é justamente isso, tentar mudar esse cenário, que ainda é bastante assustador, porque nós estamos em 2019 já, e eu lembro de um artigo que eu li numa revista do Dr. Ângelo Maiolino, que é um hematologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudioso do mieloma múltiplo, que ele publicou na revista de Hematologia e Hemoterapia em 2008, e lá em 2008, Joaquim, ele já alertava para o problema do desconhecimento da doença, que precisaria se fazer ações, movimentações, para quê? Para que aumente a doença seja conhecida. Você vê, do artigo para hoje já se passaram 11 anos e a gente continua verificando a ignorância com relação à doença. Legal. Só lembrando, para as pessoas se precaverem, procurarem, quer dizer, tem alguns sintomas, como você falou, que é esse cansaço e fraqueza devido à anemia, né, que acaba provocando isso. Infecções constantes, que você falou nas vias aéreas, ou infecção urinária, quer dizer, se a pessoa começa a apresentar esse tipo de problema constantemente, fraturas espontâneas,
Tudo isso tem que procurar um especialista. Isso, é importante, viu, Joaquim? Assim, não é lógico, não é... Lógico, não é quem está com isso já vai se apavorar. Isso, Tem que procurar alguém fazer os exames, é o que você falou, você fez vários exames, passou. Agora, se o profissional médico tiver essa informação, tiver a consciência desse que o problema pode acontecer, não vai ficar jogando de um lado para o outro, vai para o hematologista manda para o oncologista. O oncologista já é na fase que já se descobre alguma coisa mais avançada. Mas muitas vezes você passa de ortopedista, passa daqui para lá e acaba não tendo o diagnóstico preciso, né? Sim, muitos pacientes têm um diagnóstico inconclusivo. Justamente por quê? Justamente porque isso, porque os médicos não conhecem. Né? Esse mês aqui a gente tem intensificado, embora a divulgação, o trabalho é diário e é constante, mas a gente, lógico, no mês de março a gente intensifica essas ações, viu, Joaquim? E nós temos conseguido nesse mês bastante espaços, inclusive agora dia 20, nós vamos realizar um evento em parceria com o IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, lá na Moca. Nós vamos fazer uma tarde lá sobre o que é mieloma múltiplo, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre mieloma múltiplo. É aberto ao público esse evento, né? Então, para quem tiver disponibilidade, é às 14h30 do dia 20 de março, lá na Avenida Alcântara Machado, 2576, na Moca. Certo. É um evento aberto ao público. Nós vamos fazer lá como se fosse uma roda de conversa. Eu fui convidado a participar enquanto presidente da Abranco, enquanto paciente também, para mostrar esse lado da dificuldade do paciente. Mas lá nós vamos ouvir médicos, vamos ouvir equipe multidisciplinar e depoimento de outros pacientes também. E no dia 26, nós faremos um evento também em Sorocaba. Nós vamos fazer um evento lá no hospital da Unimed. É um evento fechado somente para médicos, vai ser um bate-papo sobre mieloma múltiplo, para médicos de diversas especialidades, porque o importante é isso, viu, Joaquim? Que os médicos, principalmente aqueles médicos que do atendimento básico, que é a primeira pessoa que se procura, que consigam identificar. Que eles tenham conhecimento justamente para quando um paciente chegar com algum desses sintomas na presença dele, que ele já possa ficar alerta para pensar também no mieloma múltiplo, para descartar logo de cara isso aí. Vamos investigar direitinho, vamos pedir os exames corretos, porque existe um exame de sangue bem simples, chama eletroforese de proteínas séricas, é um exame relativamente baratinho, que pode já detectar o sinal de um mieloma múltiplo, mas é um exame também que os médicos não conhecem, são poucos, mas só os especialistas, os hematologistas mesmo que já tratam da doença, que conhecem esse exame, e é um exame bastante simples, que você pode detectar não só o mieloma múltiplo, como outros tipos de doenças também, porque ele tem um gráfico. Então esse gráfico, quando tem uma curva muito elevada, aí já sinaliza para o médico que tem uma coisa de errado. Aí ele pode, através desse exame, investigar um pouquinho mais para poder chegar num diagnóstico. Tá ótimo. Olha, doutor Rogério, só para lembrar, eu falei desse encontro de doenças raras, mas na verdade ele aconteceu no dia 16 de março, estão me avisando aqui, o pessoal lá da Faculdade de Medicina, o Centro de Referência em Doenças Raras do Centro Universitário de Saúde da Faculdade de Medicina do ABC, organizou no dia 16 de março a primeira edição do evento Um Dia para os Raros. Está aí, de repente, um bom lugar para ter contato e para conversar com eles, que contou com atendimentos gratuitos e orientações de especialistas. É um centro para entrar em contato, porque certamente deve colaborar muito com o trabalho de vocês. Doutor Rogério Oliveira, infelizmente o tempo de televisão é implacável. Hoje a gente vai ficar por aqui. Mas eu me coloco à disposição para divulgar sempre esses acontecimentos, essas atividades da Abraham. E parabéns pelo trabalho. Sucesso aí, conta com a gente para divulgar. Obrigado. Eu que agradeço. Tá ótimo. Doutor Rogério Oliveira, advogado na área da saúde, presidente da Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo, conversou com você. Eu agradeço a tua audiência de hoje e conto com ela todo dia, às 18h30 aqui. Até a próxima.